Que história é essa? Que Jorge Jesus não ficará no Benfica na próxima época e o Manchester United tenta convencer o Zidane a substituir o Solskjaer. Laporta, presidente do Barcelona, admite o regresso do Messi e vamos fazer uma referência às declarações do Fernando Santos hoje no telejornal da TVI, em que ele justificou muitas das opções tomadas. Olá pessoal, quem não me conhece, meu nome é Nilton, bem-vindos ao canal. Antes de começar, vou-vos pedir, assistam o vídeo até o fim, deixem os vossos comentários e subscrevem no canal. Vamos começar o vídeo falando do João Laporta, o presidente do Barcelona, que admitiu o regresso do Messi ao clube da Catalã. Na conferência de imprensa da apresentação do Dani Alves como novo jogador do Barcelona, João Laporta, presidente dos catalães, foi questionado sobre a possibilidade do regresso de antigas estrelas, caso do Messi e do Iniesta. Ele respondeu: não descarta a possibilidade do Messi regressar, visto que o Messi é um histórico do Barcelona, é um jogador que fez a formação aqui, é um jogador que fez um sucesso espetacular no clube da Catalã, por isso há sempre a possibilidade do Messi regressar. Ele disse que o Barcelona está a fazer um esforço financeiro enorme para conseguir equilibrar a equipa, quer ter mais soluções nas próximas épocas e por isso a possibilidade do Messi regressar não está descartada e que no futebol tudo é possível e nunca se sabe. E ele terminou dizendo que o futuro só a Deus pertence e que na vida nunca se sabe, e admitiu o presidente do Barcelona o regresso do Messi ao clube da Catalã. A mim parece-me difícil, vai depender do sucesso do Messi como jogador do Paris Saint-Germain. Se o Messi atingir os patamares que ele esteve como jogador do Barcelona, parece impossível o Messi regressar ao Barcelona nos próximos 2 a 3 anos. Mas, como reconhece o presidente do Barcelona, no futebol tudo é possível, nada é descartado. E o Messi, há 2 semanas atrás, deu uma entrevista em que disse que sonha regressar ao Barcelona, não como jogador, mas como dirigente. Há várias interpretações possíveis na entrevista do Messi. Alguns especialistas disseram que ele não mostra alguma insatisfação no clube de Paris, por isso acredito que no verão pode surgir mais rumores em relação à possibilidade do Messi regressar ao Barcelona. Vamos estar atentos, vamos acompanhar e acredito que muita tinta vai correr e que possivelmente no verão vamos haver novas discussões sobre a possibilidade do Messi regressar ao Barcelona. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Zidane, que está em forte pressão para regressar ao Manchester United, ou para treinar o Manchester United. Os dirigentes tentam convencer o técnico francês a regressar. De acordo com o Daily Record, o Manchester United está a tentar convencer o Zidane a regressar ao trabalho para ocupar o lugar do Solskjaer. Relembramos que o Zidane, depois do Real Madrid, ele disse que queria um tempo para descansar, em virtude das épocas desgastantes que esteve ao serviço do Real Madrid e que não estava disponível para regressar nos próximos anos a treinar onde quer que seja. Mas o Manchester United já tenta convencer o Zidane para antecipar o regresso, porque não acredita nas possibilidades do Solskjaer ter algum sucesso. O Zidane está um pouco entusiasmado com essa possibilidade. Ele estará neste momento um pouco indeciso, porque pelo que se fala, a mulher não concorda e nem deseja viver na cidade de Manchester, mas o Zidane gostaria de voltar a ter nas suas ordens o Rafael Varane e o Cristiano Ronaldo. Zidane, neste caso, terá que convencer a mulher e para tentar regressar ao Manchester, a iniciar uma nova aventura como treinador do Manchester United. Vamos ver o que vai passar nas próximas semanas, principalmente depende do que o Solskjaer conseguir. Se ele conseguir equilibrar a equipa, conseguir bons resultados, é possível que ele se mantenha. Não é fácil o Manchester United dispensar o Solskjaer, visto que o técnico acabou de renovar o contrato e a cláusula de rescisão é extremamente elevado. Vamos ver, como disse, o que vai passar nos próximos dias e voltaremos a estar atentos e comentar a possível regresso de Zidane à atividade, neste caso, ao Manchester United. Vamos falar de Fernando Santos, que depois da vergonha que foi o jogo contra a Sérvia,
O treinador português foi à TVI, no Jornal da Noite, dar uma entrevista e justificar o fracasso do não apuramento de Portugal para o Mundial direto, já que Portugal vai disputar um play-off em março para ver se consegue o apuramento para o Mundial. Vamos deixar o essencial da entrevista do Fernando Santos à TVI. Eles perguntaram se ele sentia que tinha um compromisso com a seleção. Ele disse que tem um compromisso com a seleção e com o presidente, que os objetivos estão conseguidos, que ele continua, não por simpatia ou amizade, mas pelo trabalho que ele tem desenvolvido até então. Eles perguntaram se era possível a saída dele da seleção de Portugal. Ele disse que se não passar para o Mundial, ele sai pelo próprio pé e nem precisa falar com o presidente, mas ele acredita que não vai acontecer, acredita que Portugal vai conseguir o apuramento. Ele disse que se perguntaram se ele tem falado com o Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Ele disse que sim, falam sempre, falam todos os dias, que os objetivos são os mesmos, que o presidente continua a ter a maior confiança nele e que nos últimos dias confirmou ao Fernando Santos que ele é a pessoa certa no lugar certo. E perguntaram qual foi a discussão que ele teve com o Ronaldo no final do jogo. Ele disse que não faz sentido uma pergunta dessa. Ele disse que quando o jogo acabou, a desilusão era brutal. Se era para os portugueses, imagina para os jogadores e para o staff. Ele disse que o jogador estava no chão e o Cristiano Ronaldo, em conversa com um jogador da Sérvia que estava a rir da situação, ele disse ao jogador: agora te rias, mas não te esqueças do gol anulado que contra a partida da primeira volta em Sérvia, que se não fosse o gol anulado, que Portugal neste momento estava com o apuramento garantido, e com o Fernando Santos e o Ronaldo que não valia a pena, que era preciso manter a calma. E as declarações do Bernardo Silva, ele disse que não combinou nada com o jogador, mas que disseram a mesma coisa, e que o jogo foi mau e que Portugal teria ter feito melhor. E sobre uma eventual saída, ele disse que não pensou nesta possibilidade depois da derrota. Ele só disse que quando deixar de cumprir os objetivos, aí sim, aí ele põe o lugar à disposição. Ele disse que se ele tem a confiança do Ronaldo, ele disse total, antes e depois, a confiança total da Federação, dos jogadores, e ele sente essa confiança desde 2014. Ele disse que em relação aos jogadores, que é uma relação boa, não há desgaste de maneira nenhuma. A relação pessoal e profissional com os jogadores é excelente. Ele sente que os jogadores estão ao lado dele e que ele tem 34 anos de treinador, e quando se não se joga sempre assiste à satisfação e à azia, como diz na gíria. Zia quer dizer quando os jogadores ficam chateados por não ter conseguido os objetivos, ou seja, ganhar os jogos, e que seria estranho se os jogadores ficassem satisfeitos com a perda dos jogos. Ele disse que se mantém uma má relação com o Rafa. Ele disse que é totalmente falso. O Rafa foi convocado 2 vezes e que está com ele desde 2015 quando estava como jogador do Braga. Diz que o Rafa é uma esperança, não é uma certeza na seleção neste momento, mas que não há nenhum tipo de azia nem de desgaste em relação ao jogador Rafa. Foi o básico da conferência de imprensa do Fernando Santos na TVI hoje à noite. Ele tentou justificar o injustificável durante a conferência de imprensa depois da derrota contra a Sérvia, por isso sinto alguma tentativa, ponto de situação de Fernando Santos em relação à trajetória que ele tem feito nos últimos tempos, que não é positivo. Começou no Europeu, segue-se agora no apuramento para o Mundial, e por isso é natural que as pessoas cobrem ao Fernando Santos mais resultados, que exigem dele mudanças, principalmente táticas, e que Portugal torna-se uma equipa mais ofensiva, com a ambição de querer ganhar. É isso que toda a gente pede. Ele disse que vai tentar mudar o sistema, que há alguma falta de interpretação quando a seleção de Portugal jogam com equipas que defendem com 3 defesas. Eu acho que ele não tem que vir a público falar sobre o sistema tático. Esse tem que ter entre ele e os jogadores, porque quando ele vem a referir a isso, mostra alguma falta de comunicação
dele e com os jogadores, ou então a falta de capacidade dele em conseguir alterar o sistema tático e preparar a equipa para defrontar equipas que defendem com 4 defesas ou com 3 defesas. Para terminar, vamos falar da história que decorre em Portugal, que Jorge Jesus não vai renovar com o Benfica para a próxima época. Há várias justificações. Primeiro, porque a prestação do Jorge Jesus no ano passado e também este ano não tem sido nada abonatória, não tem sido prestações de grande exibições como ele prometeu. Ele disse que o Benfica ia dominar tudo e todos, que ia golear, que ia dar espetáculo. Até então não se vê nada. Vê-se uma equipa que joga a 80 e outra vez joga a 8, e isso não é sinal de estabilidade. E o Benfica não consegue atingir o patamar que ele impôs e que ele disse que o Benfica ia conseguir. A segunda discussão está relacionada com o valor alto do contrato de Jorge Jesus. Ele ganha mais de 6 milhões de euros por época, com todo o staff incluído. Isso é um valor que o Benfica sente que não pode pagar. Não acredito que se vai haver uma discussão nesse aspecto de Jorge Jesus a reduzir o ordenado dele e do seu staff para continuar no Benfica. O Jorge Jesus também tem as opções dele, principalmente o tão desejado regresso ao Flamengo. Por isso vejo difícil, eu já falei disso há umas semanas atrás, difícil a continuação do Jorge Jesus. Se ele continuar no Benfica, vai ter que ter uma época de grande sucesso, vai ter que conseguir o apuramento na Liga dos Campeões e ganhar principalmente o Campeonato Português, coisas que vejo com alguma dificuldade em virtude das oscilâncias da equipa do Benfica e da falta de crédito que o Jorge Jesus tem neste momento. Ele hoje esteve num almoço com o Rui Costa, com o presidente do Benfica. Isso, depois das notícias que têm vindo a público, é natural e é importante que o Rui Costa e o Jorge Jesus entrem nesta via de mostrar aos benfiquistas, principalmente, que há sintonia entre o técnico e o presidente, para descartar qualquer tipo de más notícias, porque isto, como toda a gente sabe, traz destabilizações para dentro do balneário, traz alguma falta de respeito dos jogadores para com as ideias do treinador. Por isso é com toda a naturalidade que hoje foram almoçar o Jorge Jesus e o Rui Costa, para mostrar a todos que estão em sintonia e que não há nada de anormal em relação à continuação ou não do Jesus como treinador do Benfica. Bom, pessoal, as notícias que a gente tinha para hoje são essas, extremamente importantes. Por isso termino por agora agradecendo a vossa participação no canal do Nilton. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.